Um garoto acorda sem nome, sem memórias e com seu nível zerado. O imperador o nomeou príncipe, e foi aí que todo mundo percebeu algo aterrorizante. Quanto mais gente o serve, mais forte ele fica. Seu poder não tem limite, seu crescimento é infinito. E quando os inimigos entendem o que isso significa, já é tarde demais. Esta é a história de Noah, o príncipe que transforma lealdade em puro poder. A trama começa com um rapaz acordando e se perguntando onde está. Uma mulher está sobre ele, e ele se pergunta se é a mãe. Ele percebe que não pode ser, pois ela não se parece em nada com sua mãe, e mal consegue se mexer. As coisas só ficam mais misteriosas quando ele nota uma tela flutuante à sua frente. Vários atributos cobrem a tela, e ele se pergunta se aquilo representa seus status. Essa descoberta é bem decepcionante, pois ele nota que seu nível voltou todinho para o 1. O mais estranho é que ele não tem nome. Nisso surge um homem que a mulher chama de Sua Majestade, e o garoto se pergunta se é algum imperador. O imperador declara que o menino se chamará Noah e terá o título de 13º príncipe imperial. O imperador é informado que Noah tem afinidade com magia de água, então decide que ele governará a terra de Almeria. Esse domínio será perfeito para ele, afinal, é onde o clã da água reside. Noah percebe que as coisas estão mudando na tela, mas não sabe o que significa, pois nunca viu valores assim antes. O imperador quer ver as habilidades de Noah, então o sacerdote as revela. Todos na sala ficam chocados com o que a tela de status dele mostra. Noah não entende nada, mas nota que os valores ao lado de seu atributo de água mudaram. Todos na sala continuam boquiabertos de espanto, pois Noah tem um atributo de água de rank esse. Até a mãe de Noah está incrédula, já que esse status é muito mais alto do que quando ele nasceu há pouquíssimo tempo. O sacerdote fica completamente sem palavras, se perguntando se isso significa que Noah já despertou. Atingir o rank esse é incrivelmente raro em geral, e totalmente inédito para alguém tão jovem. Todos os espectadores se maravilham com Noah, percebendo que estão testemunhando o nascimento de um homem com um talento imenso. Noah ainda está bem confuso e não sabe o que pensar de tudo isso. Tudo o que ele sabe, com certeza, é que ganhou uma nova vida e reencarnou como um nobre. O novo lar de Noah é o Império de Mira, uma nação de guerreiros aninhada no coração de uma cordilheira. O imperador é pai de mais de 10 filhos, conhecidos como príncipes imperiais. Os príncipes são reverenciados e adorados pelo povo, sendo os mais renomados entre os nobres. Já se passaram 6 anos desde que Noah reencarnou e ele percebeu algo sobre seus status. Os valores que ele vê na tela de status são diferentes do que os outros veem. Eles veem ranks normais como todo mundo, mas Noah consegue ver valores distintos. Em vez do rank SS que todos veem para seu atributo de água, Noah vê E mais S. O que ele aprendeu é que esses valores adicionais vêm das pessoas que são seus subordinados. Por exemplo, o esse adicionado ao seu atributo de água veio do domínio que lhe foi concedido ao nascer. O imperador deu a Noah o domínio chamado Almeria, o que tornou todos os residentes de lá seus subordinados. Almeria é onde o clã da água reside, então tê-los como subordinados deu a Noah um baita impulso em seu atributo de água. Até suas criadas dão um pequeno impulso aos seus atributos, deixando claro que ele se beneficiará de qualquer subordinado, por mais fraquinho que seja. Em outras palavras, Noah pode ficar mais forte conseguindo mais subordinados. Outra coisa que ele vê e os outros não é que seu nível pode ser elevado infinitamente. Enquanto as criadas preparam Noah para o dia, elas não resistem a comentar como ele é bem comportado. A maioria dos meninos da idade dele seria um capeta, mas Noah é sempre tão calmo e composto. Noah aprendeu muito sobre como sua tela de status funciona, mas suas capacidades ainda são limitadas, afinal, ele tem só 6 aninhos. Jess e uma criada chamada Evelyn informam Noah que 2 visitantes chegaram. Noah nos explica que Evelyn é uma criada linda e especialista em hospitalidade. Evelyn informa a Noah que 2 de seus irmãos vieram visitá-lo e disseram que ele pode levar o tempo que quiser antes de encontrá-los. Noah sabe que não pode fazê-los esperar, afinal um de seus irmãos é o príncipe herdeiro. Noah vai encontrá-los imediatamente e é saudado por seus irmãos. Um deles se chama Henry, o 4º príncipe. O outro é Albert, o príncipe herdeiro. Noah se desculpa pelo atraso, e os irmãos não podem deixar de notar que ele está cortês como sempre. Noah é sempre muito educado, então os irmãos têm certeza de que ele será um excelente chanceler. Jess e Albert revelam que trouxeram um presente para Noah. Albert manda alguém trazê-lo, mas não é algo nada agradável. Parece um caixão coberto por uma floresta escura, e o sujeito que o carrega parece aterrorizado. O cara está até suando de medo, então Noah só consegue se perguntar o que está acontecendo. Albert manda o sujeito abrir a caixa e Noah fica horrorizado por um momento. Ele ouve pessoas gritando em agonia e as vê implorando para o príncipe Albert salvá-las. Isso é apenas uma visão que Albert está tendo, pois a única coisa dentro da caixa é uma espada. Albert pergunta o que Noah acha, e Noah diz que é incrível. Albert manda o irmãozinho pegá-la, mas Noah hesita. Algo não está certo com essa espada, mas é um presente do príncipe herdeiro, então ele não pode recusar. Noah pega a espada e Albert fica muito impressionado. Ele explica que a espada se chama Leviatã e é uma espada mágica de água, conhecida como a mais forte do Império.
Não é para os fracos de coração, porém, pois mais de 120 pessoas perderam a vida tentando dominá-la. Noah fica chocado ao ouvir isso e entra em pânico, quase derrubando o presente do príncipe herdeiro. Henry percebe que Noah está assustado, então diz para ele não se preocupar. Aqueles que não são destinados a empunhar a espada perdem a vida no momento em que a levantam. Essa espada é tão amaldiçoada que, para a maioria, até carregar a caixa em que ela está é agonizante. Albert fica feliz por ter trazido esse presente para Noah, pois isso lhe mostrou que alguém com afinidade de água em nível esse é o que é preciso para empunhar a espada. Ele então agradece a Noah, pois foi uma demonstração muito valiosa. Os dois irmãos vão embora e Noah chama Albert de príncipe desprezível, pois ele estava apenas o testando. Noah não ousa dizer isso em voz alta, porém porque sabe que, se o fizesse, perderia a vida. Lá fora, Henry se pergunta se foi uma boa ideia dar o Leviatã a Noah. A espada não tem preço, mas Albert não se arrepende da decisão. Ele está muito feliz, pois acha que a espada está melhor nas mãos de alguém tão brilhante quanto Noah. No entanto, ele diz que é por causa do brilho de Noah que ele precisa experimentar ser mordido por seu próprio animal de estimação precioso. Naquela noite, Noah percebe que algo está incomodando sua criada, Zoe. Zoe diz que não é nada, mas Noah insiste para que ela conte. Ela é a criada pessoal de Noah e revela que gostaria de pedir uma folga. Houve uma enchente em sua cidade natal e a fazenda onde ela cresceu foi completamente devastada. Agora sua mãe, que vive sozinha, está desempregada e precisa de ajuda. Os outros parentes de Zoe não farão nada e disseram a ela para ir trabalhar no distrito da Luz Vermelha. Disseram a ela que era inútil, mas que até ela poderia se vender como alguém que serviu ao príncipe. Noah la interrompe, pois já ouviu o suficiente e tem uma ideia diferente. Em vez de Zoe se vender, ele empregará a mãe dela na mansão. Ela simplesmente ficará encarregada de trancar o portão da frente e ele pagará 10 rim por mês. Isso é incrivelmente generoso, mas Zoe aponta que nunca ouviu falar de tal emprego. Ele também vai pagar a ela muito mais do que o salário padrão, mas Noah já sabe. Sua generosidade não para por aí, pois ele explica que há uma casa sem uso nos arredores da capital. Ele diz que Zoe e a mãe dela podem morar lá, então Zoe começa a chorar por causa de sua imensa bondade. Zoe o agradece repetidamente, mas Noah mantém a postura profissional e a manda continuar seu trabalho. Enquanto isso, ele pensa em como nunca poderá deixar alguém que trabalha para ele trabalhar no Distrito da Luz Vermelha. Isso mancharia seu título de 13º príncipe, mas mais importante, Zoe é sua serva. Ela está com ele há muito tempo e servirá Noah por toda a vida. Nisso, Noah chama seu mordomo, Dylan. Noah explica que houve uma enchente na cidade natal de Zoe, então ele instrui Dylan a comprar o máximo de terras possível lá. Zoe fica completamente atordoada, então Noah explica o porquê. Haverá vilões tentando enganar pessoas que perderam seus meios de subsistência, como a mãe de Zoe. Noah quer protegê-los, então instrui Dylan a garantir a segurança deles antes que algo ruim aconteça. Noah se pergunta o que há de errado quando todos ficam em silêncio, então Dylan explica que está apenas surpreso. Noah é muito jovem, mas está lidando com uma situação que nunca experimentou antes com uma perspicácia incrível. Isso é muito verdade, mas Noah pensa em como ele viu mais do que sua cota desse tipo de coisa antes de reencarnar. Dylan se pergunta onde conseguir o dinheiro para essa compra, pois ele estima que comprar todas aquelas terras custará 700 mil rim. Zoe fica chocada com esse número, e Noah não pode culpá-la por se surpreender. A renda anual média de um homem adulto na capital é de 120 rim. Até os próprios servos de Noah ganham apenas 8 mil rim por ano. Mesmo com a receita de impostos de Almeria e os presentes monetários do imperador, Noah tem apenas cerca de 500 mil rim para trabalhar. Isso deixa 200 mil rim que Noah precisa arrumar, mas ele tem uma ideia. Ele possui terras ao sul da capital, então decide que terá que vendê-las. Dylan aponta que essa terra foi um presente do imperador, então vendê-la sem permissão seria um crime contra a família imperial. Noah não se importa, porém, e diz que aceitará as consequências. Zoe não quer que ele se meta em encrenca, mas Noah aponta que os nobres têm suas obrigações. Às vezes, eles devem se sacrificar para trazer felicidade ao maior número possível de seu povo. Dylan entende, então diz que cumprirá a ordem imediatamente. Ele também faz questão de agradecer a Noah, então Noah se lembra que Dylan era da mesma área. Um tempo depois, Noah se prepara para partir para Dozo. Nisso, ele corre até seu irmão Henry e se desculpa por não tê-lo cumprimentado antes. Noah explica que comprou terras em uma área chamada Dozo, então vai inspecioná-las. Henry nota que Noah está levando o Leviatã, então se pergunta se Noah planeja usá-lo. Noah diz que não, que está apenas levando-o como um teste. Ele sentiu algum tipo de poder na espada na primeira vez que a segurou, mas não sentiu mais desde então. Noah a levou consigo para ver se sentiria novamente. Henry, na verdade, veio para falar sobre a espada porque ele a investigou. Albert disse algumas coisas estranhas sobre ela, então Henry decidiu investigar. Ele descobriu que o Leviatã parece ter vontade própria e só obedece àquele que reconhece como seu mestre. Noah pensa na espada como um cão raivoso, o que significa que ele terá que conquistar seu reconhecimento. Henry diz a Noah para carregá-la consigo se for preciso, mas o adverte contra realmente usá-la. Ele não dá detalhes e apenas diz a Noah que sua vida chegará ao fim se ele tentar usá-la.
Um tempo depois, Noah chega em Dawson e Zoe fica horrorizada ao ver a extensão dos danos. As casas estão completamente destruídas, então Noah determina que comprar as terras será mais difícil do que ele imaginava. As escrituras das terras provavelmente foram arruinadas, então eles terão que comprá-las da lista mantida pelo escritório do governo. Dylan e Zoe ficam chocados porque Noah conseguiu constatar tudo isso com apenas um. Noah diz a Dylan para se apressar até o escritório e que ele assumirá a responsabilidade se algo acontecer. Noah então pede a Zoe para mostrá-lo ao redor para que ele possa inspecionar a terra. Os vegetais de raiz já começaram a apodrecer, então Noah determina que não haverá colheita este ano. Zoe diz que estar aqui pode ser perigoso, mas Noah não se importa. Se ela tentar impedi-lo por causa das pessoas ruins que podem estar aqui, ele simplesmente escapará sozinho à noite. Nisso, eles ouvem um sino, e Zoe explica que comida está sendo distribuída aos desabrigados. Isso significa que o Império está fazendo seu trabalho para ajudar o povo, mas a comida é muito sem graça. É pouco mais que água fervida e tem um gosto horrível. Noah fica chateado porque já está estragada, mas as pessoas ali sabem que não podem pedir muito. Eles dizem que já têm sorte de comer, então aceitam o que quer que consigam. Ainda assim, Noah não consegue acreditar que o Império distribuiria comida estragada, mas o sujeito com quem ele está falando fica preocupado. Alguém chegou para uma inspeção, e é um oficial do governo local. Ele é Lord Geralt e vai verificar a comida. Esse sujeito apenas olha e determina que para ele parece tudo bem. O cheiro é tão ruim que ele tem que cobrir o nariz, mas ainda assim aprova. Noah não deixa isso passar e aponta que Lord Geralt deve estar recebendo propina. Dylan e Zoe ficam horrorizados ao ver Noah falando assim com esse nobre, mas é tarde demais. Noah acusa Geralt de não se importar nem um pouco com o povo e diz que a única razão pela qual ele contratou essas pessoas para distribuir comida foi para desviar uma grana por fora. Geralt não nega e explica que isso é um trabalho árduo. Dá muito trabalho, então receber algum dinheiro em troca é um privilégio concedido àqueles que se dedicam tanto. Esses caras então dão uma boa risada enquanto ele diz que esse garoto acabou de aprender uma boa lição. Noah não está rindo, porém, e não gosta do tom condescendente de Geralt. Noah está claramente ficando chateado, e vemos que algo está acontecendo com o Leviatã. Noah explica que enriquecer com rações destinadas a vítimas de desastres é um crime, mas Geralt não gosta nada disso. Ele explica que insultá-lo é o mesmo que insultar Ser Ron, o governante de toda esta terra. Ele se pergunta se Noah sabe quem ele é, mas Noah o interrompe. Noah diz que Geralt está tiranizando os fracos para ganhar mais poder, e que ele está enojado. A raiva de Noah continua a crescer, e vemos que a escuridão ao redor de sua espada está começando a aumentar. Geralt lembra Noah de um cão raivoso, e isso o lembra do Leviatã. Noah se prepara para declarar a punição de Geralt, mas Geralt está chateado consigo mesmo. Ele vai atacar Noah, mas Noah anuncia que a punição de Geralt será a morte. Assim que a tensão atinge seu pico, o Leviatã voa em direção ao nosso herói. Zoe fica horrorizada, pensando que o empalou, mas a espada, na verdade, parou bem ao lado de Noah. Noah percebe que o Leviatã está chateado porque ele associou seu nome a lixo como Geralt. Ele diz que se a espada está realmente zangada, então ele quer que ela lhe mostre sua força. Nisso, o Leviatã libera seu poder e começa a consumir nosso herói. Noah luta enquanto sente uma dor imensa e reconhece o quão forte a espada é. É claro que o Leviatã está tentando fazer Noah se submeter a ele provando seu poder. Ele quer que Noah admita que é fraco em comparação, mas Noah está desapontado. Ele aponta que os fortes só ostentam seu poder diante dos fracos porque temem alguém ainda mais forte. Noah está sofrendo muito dano por causa da espada, mas ele consegue resistir. Ele declara que se alguém nasce com muito poder, deve usá-lo para o bem do povo. Ele anuncia que este é seu privilégio como nobre, e consegue segurar a espada. Noah manda o Leviatã obedecê-lo, e a espada o faz. Geralt continua seu ataque, mas não é páreo para Noah e sua nova espada. O impiedoso Noah decapita Geralt. Então os cavaleiros decidem que terão que eliminar o garoto. Noah ainda nem mostrou um pingo de seu poder, então ele desencadeia um ataque que surpreende a todos. Ele invoca um pilar gigante de água e deixa um enorme buraco no chão. O dano foi tão imenso que o fundo do buraco nem pode ser visto. E Noah diz ao Leviatã que seu poder é insano. Nisso, outros cavaleiros chegam, e os distribuidores de comida lhes dizem que um garoto eliminou Lord Geralt. O capitão dos cavaleiros se chama Rowan, e ele imediatamente se curva ao 13º príncipe. Noah fica surpreso ao ver que alguém o reconhece, e Rowan se desculpa por como ele foi tratado. Rowan foi enviado para cá recentemente e, na verdade, é um servo do príncipe Henry. Todos ficam confusos, então Rowan lhes diz que estão na presença do 13º príncipe. Todos se curvam a ele, mas Noah está preocupado com outra coisa. Ele explica que alguém contratou esses distribuidores de comida para receber propina, então ele puniu o homem que estava por trás de tudo. Noah aponta quem eram os cúmplices de Geralt e instrui Rowan a dar-lhes a punição que merecem. Quanto à distribuição de alimentos, Noah anuncia que eles vão recomeçar.
Ele diz que de agora em diante a sopa será muito mais grossa e feita na hora. Deve ser tão densa que ele possa fincar uma colher nela sem que caia. Rowan promete fazer acontecer e os aldeões não conseguem acreditar que realmente poderão comer comida de verdade. Todos aplaudem o príncipe Noah, então Zoe diz que ele é realmente incrível. Em outro lugar, Albert é informado sobre o que aconteceu. Ele percebe que Noah não só não foi mordido, como o cão raivoso realmente se submeteu a ele. Albert nunca poderia ter imaginado isso, e ele determina que Noah pode ser ainda mais útil do que pensava. Um tempo depois, Noah foi convocado para se encontrar com o imperador. O imperador ouviu que Noah vendeu parte da terra que lhe concedeu e usou o dinheiro para comprar uma vila inteira. Noah não pode negar, então ele se prepara para receber sua punição. Ele fica chocado, porém, quando o imperador o agradece em vez disso. Os esforços de Noah impediram o surgimento de qualquer um tentando se aproveitar da enchente. Se esse desastre natural fosse seguido por um desastre causado pelo homem, eles teriam que comprometer recursos imperiais para limpar a bagunça. O imperador só consegue se perguntar como Noah descobriu sobre a enchente. Então Noah explica que foi simplesmente uma coincidência. Sua criada era daquela vila, e ele apenas agiu rapidamente. O imperador também ouviu que Noah dominou uma espada mágica de água naquela vila, e Noah não consegue acreditar que ele sabe disso. Isso não é tudo que o choca, pois o imperador declara que gostaria de ver as habilidades de Noah novamente. O sacerdote vai verificar, assim como quando Noah nasceu, e ele puxa a tela de status de Noah. Noah não se verificou há alguns dias, então ele só agora percebe algo. Acontece que não são apenas subordinados humanos que podem adicionar aos seus status. Seu status de água aumentou ainda mais. E é porque Noah conseguiu fazer do Leviatã seu subordinado. O imperador fica maravilhado, e Noah vê que seu atributo de água agora é rank esse. O imperador gostaria que Noah continuasse a ajudá-lo, então Noah diz que sim. Mais tarde, Noah vai ver uma cantora se apresentar e ficamos sabendo que ele deu mais trabalho a Zoe para agradecê-la pela ajuda em sua vila. Zoe faz um bom trabalho e presta atenção aos mínimos detalhes, então ele lhe deu mais responsabilidades. Noah, o estrategista, é muito sagaz na escolha de seus seguidores, afinal nunca é demais ter gente brilhante trabalhando para você. Ele então observa atentamente a cantora se apresentar para uma grande multidão. O nome dela é Elite e Noah consegue perceber muito sobre ela só pelo jeito que canta. Ela canta com seriedade e leva a sério, o que significa que é uma moça muito dedicada. Nisso, uns caras invadem para parar o show e questionam por que Elite está perdendo tempo. Eles apontam que ela não vai ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida do pai desse jeito, então precisa fazer outra coisa. Elite explica que cantar é tudo o que ela tem, mas isso só deixa os caras ainda mais irritados. Eles apontam que existe um jeito melhor de uma mulher ganhar dinheiro. E Elite fica horrorizada com o que eles querem dizer. Todos na multidão estão aterrorizados demais para dizer algo, mas uma única voz chama a atenção dos brutamontes. É Noah, mas os caras mandam ele correr para casa da mamãe. Noah ignora o insulto e simplesmente cita a Lei Imperial 67, artigo 2. Diz que é ilegal fazer crianças assumirem as dívidas dos pais. Noah sobe ao palco e declara que fazer uma garota pagar a dívida do pai e ordenar que ela venda o corpo para isso é um dos brutamontes, diz a Noah, irritado, para não se meter com eles. Mas Noah instantaneamente os ataca invocando o Leviatã. Noah pergunta se eles realmente querem continuar, mas os caras não querem se meter com ele e sua espada aterrorizante. Eles fogem, mas prometem não esquecer isso. Noah diz aos donos para informá-los se aqueles caras voltarem, e o sujeito fica chocado ao saber que Noah é um príncipe. Noah diz a Elite que está muito impressionado com a voz dela e pergunta quanto são as despesas dela todo mês. Elite nem quer dizer porque é muito, por causa do tratamento que ela tem que pagar pela doença da mãe. Noah nem espera pela resposta dela e simplesmente diz 25 rim. Elite nem entende o que está acontecendo e Noah explica que é o quanto ele vai pagar a ela todo mês para que ela possa se concentrar em cantar. E o melhor é que não é só isso, ele explica que vai aumentar o valor conforme ela melhorar. Elite fica chocada com a incrível bondade dele, então agradece ao nosso herói. Noah diz que não é problema, e que gostaria de ouvir o resto da apresentação dela. Quando Noah volta para casa, é informado que alguns agiotas vieram vê-lo. Noah percebe que são os brutamontes de antes, e lhe dizem que eles querem se desculpar. Noah determina que eles só querem se desculpar depois de descobrir quem ele é. Então diz à sua criada para mandá-los embora. Ele tem uma mensagem para eles também. Um príncipe não é alguém que eles podem ver quando quiserem. Henry chega, impressionado com como Noah lidou com a situação. Conceder uma audiência a homens como eles, com o valor que Noah tem como realeza, seria um absurdo, então ele está certo em mandá-los embora. Noah concorda, mas explica que tem outra razão para se livrar deles. Ele vai ajudar a Elite, então quer que os agiotas pensem que ele ainda está bravo com eles. Enquanto eles pensarem que Noah está bravo, não vão incomodar a Elite. Henry fica realmente impressionado porque isso significa que Noah está pensando muito à frente. Ele aponta que os irmãos deles, Frank e Gary, são mais próximos da idade de Noah, mas não pensam como ele de jeito nenhum. Gary é o mais culpado por mau comportamento porque, apesar de todo o ensinamento que recebe, ele ainda não aprendeu as boas maneiras. Noah tem certeza de que seus irmãos aprenderão em breve, mas no fundo ele não tem tanta certeza.
Nisso, Henry muda de assunto, pois gostaria de falar sobre a espada mágica novamente. Parece que Noah a dominou, e Noah dá o crédito a Henry. Henry foi quem disse que o Leviatã tem vontade própria, e ele estava certo. Henry só consegue imaginar como Noah a carrega, já que se lembra que a espada é enorme. Nisso, Noah o choca, fazendo-o pular da cadeira ao invocar o Leviatã. Noah revela que esconde a espada na manga, encolhendo-a a um tamanho minúsculo. Henry nunca viu nada parecido antes, e Noah explica que a própria espada o ensinou a encolhê-la. Isso é totalmente sem precedentes, e Henry não consegue acreditar. O Leviatã foi isolado como um tesouro nacional por 2 séculos, e nem os registros de antes mencionavam algo assim. Henry resume tudo a Noah ser simplesmente incrível, e o acredita por desbloquear o verdadeiro potencial da espada. Naquela noite, vemos que os agiotas ainda estão curvados em frente ao portão. Já faz horas, então os caras perdem a paciência. Um deles começa a lançar xingamentos no castelo e diz a Noah para não se fazer de difícil ignorando-os. Os outros tentam parar o líder, mas ele jura eliminar Noah por ignorá-los. Noah então usa uma nova habilidade, forçando os caras ao chão apenas os encarando. Henry percebe que Noah quase nocauteou esses caras só de olhar para eles, então só consegue imaginar o que Noah fez dessa vez. Noah revela que liberou só um pouquinho do poder do Leviatã e o usou para ameaçá-los. Um tempo depois, Noah chega a um local e é recebido por Haydak. Quando ele entra no prédio, todos começam a aplaudir e falam sobre como ele é o 13º príncipe. Ele parece tão digno para alguém da idade dele, e é claro que ele é filho do rei. Haydak pergunta o que Noah está carregando na cintura. Então Noah explica que foi um presente do príncipe herdeiro. Ele simplesmente diz que é o Leviatã, e todos ficam chocados. Essa espada é um tesouro nacional e todos estão impressionados porque foi um presente direto do príncipe herdeiro. Algum idiota na multidão diz que é provavelmente só uma réplica de brinquedo, mas ele fica horrorizado quando percebe que Noah o ouviu. O próprio Leviatã fica ainda mais irritado que Noah e não consegue conter sua sede de sangue. Sua escuridão se espalha por todo o cômodo, então Noah deve comandar para que ele se contenha. O Leviatã obedece às ordens de Noah imediatamente e retira seu poder sombrio antes que alguém perca a vida. Noah determina que o Leviatã estava bravo porque seu mestre foi insultado, mas isso não está certo. Noah diz à espada que aprecia sua lealdade, mas que ela foi longe demais. Haydak fica surpreendentemente satisfeito com a demonstração, pois garantiu que todos se sentiram muito perto de perder a vida. Aquele era o verdadeiro poder de um tesouro nacional, e o que acabou de acontecer demonstrou claramente que Noah tem controle total sobre aquele poder avassalador. A multidão acredita no que ele está dizendo, pois determinam que Noah salvou todas as vidas deles com apenas uma palavra. A espada estava pronta para fazer todos pagarem por duvidar de Noah, mas Noah misericordiosamente poupou suas vidas. Isso faz com que todos adorem Noah ainda mais, então eles o aplaudem mais uma vez. Haydak pergunta o que deveriam fazer com o cara que duvidou dele, então Noah simplesmente diz para deixá-lo em paz. Ele já se envergonhou e não pode se esconder disso. Conforme a noite avança, todos se revezam para se apresentar ao príncipe. Um sujeito se apresenta com a filha e Noah impressiona a todos, pois consegue dizer muito sobre eles com apenas um. Ele percebe que o pai é um nobre de 2ª ou 3ª geração e que a filha é adotada. Noah consegue adivinhar isso porque o pai tem o porte de alguém que nasceu em alta patente, mas a filha não. Além disso, Noah percebe que a filha dele é uma ex-escrava. Ele chegou a essa conclusão porque no momento em que ela ficou constrangida, ela deu a Noah um olhar curioso. É um olhar único de pessoas que foram escravas. E Noah percebeu imediatamente. O pai, chamado Alan, não consegue acreditar que Noah conseguiu dizer tudo isso, e ele confirma tudo. Ele originalmente comprou a garota chamada Cindy como escrava, mas ela aprende muito rápido, então ele a tem ensinado como sua filha adotiva. Noah então o surpreende ao dizer que realmente gosta de histórias assim. Ele gostaria de ouvir mais, então diz que gostaria que eles visitassem sua mansão algum dia. Os dois agradecem ao príncipe e se retiram. Noah fica ainda mais impressionado com Alan, porque ele soube a hora perfeita de ir embora. Haydak concorda que o sujeito é muito esperto, porque se ele ficasse mais tempo, todos ficariam com inveja dele. A multidão ainda presta atenção em Alan, porque ele foi o primeiro a ser reconhecido pelo príncipe. Nisso, Noah revela que havia outra maneira pela qual ele podia dizer que Cindy não era a filha verdadeira de Alan. Noah demonstra liberando um pouco do poder maligno do Leviatã, e Cindy percebe imediatamente. Noah revela que Cindy tem protegido Alan desde a primeira vez que ele usou a espada como ameaça. Uma garota da idade dela normalmente seria a protegida, mas ela não é uma garota comum. Haydak fica chocado porque Noah sabia disso desde o início, e ele diz que nunca foi tão impressionado por ninguém antes. No dia seguinte, Noah é recebido pelo 8º príncipe chamado Oscar. Noah diz que está apenas dando uma caminhada, então Oscar diz que ele deveria se juntar a ele numa caça ao tesouro. Noah concorda, então eles seguem para a Rua Cobalto. Noah já ouviu falar desse lugar antes, pois dizem que antiguidades de todo o Império podem ser encontradas aqui.
Oscar diz que isso é verdade, mas também pode haver muitas falsificações. Encontrar o verdadeiro tesouro entre elas é algo que qualquer nobre deveria ser capaz de fazer. Os rapazes passam o dia procurando grandes tesouros, mas no final não encontram nada de bom. Oscar chama de má sorte e fica surpreso quando Noah compra algo. É um livro barato que custou apenas 3 rin. Então Oscar assume que Noah só comprou porque era uma pechincha. Noah diz que o livro apenas o deixou curioso e Oscar fica chocado quando percebe o que realmente é. Ele não consegue acreditar no início, mas um olhar mais atento o deixa certo. É o Grimório de Andrea, que foi um feiticeiro lendário. É a cópia original, o que significa que é, sem dúvida, um tesouro genuíno. Dependendo do que está dentro do livro, Noah pode vendê-lo por 1000 rin. Isso é verdadeiramente inacreditável, então Oscar pergunta como Noah sabia o que era. Noah, claro, não sabia, mas no momento em que o tocou, um mais foi adicionado à sua estatística de habilidade. Nisso, Noah percebe algo, e o Leviatã começa a tremer incontrolavelmente. A espada também percebeu, e Noah a pega e aponta para o livro. Apenas seres com vontade própria podem adicionar às suas estatísticas, o que significa que este livro deve ter vontade própria. Ameaçar o livro com sua espada faz com que ele reaja, e ele começa a liberar seu próprio poder. O livro abre numa página com um círculo mágico e ainda mais poder flui dele. Algo aterrorizante emerge do livro e Oscar está em descrença. Ele não consegue entender o que está acontecendo e pergunta se o livro é uma tumba proibida com a alma do feiticeiro selada dentro dele. A situação está ficando mais perigosa a cada segundo, então Oscar diz a Noah para correr. Ele determinou que este ser é o espírito vingativo do grande feiticeiro que dominou a magia do vento. Ventos violentos começam a encher o ar, então Oscar mais uma vez diz a Noah para correr. Noah se recusa, no entanto, e diz ao espírito para ir embora. Ele libera um ataque de água imensamente poderoso do Leviatã, e isso imediatamente derrota o espírito. O céu está limpo mais uma vez, e Noah confirma que o espírito se foi porque sua estatística de vento não mostra mais um. Oscar verifica se há algum dano colateral, mas Noah garante a ele que está tudo bem. Noah não queria machucar ninguém ou danificar nenhum dos prédios, então ele mirou seu ataque para cima. Oscar fica impressionado com ele mais uma vez porque Noah foi capaz de tomar esse tipo de decisão em um mero instante. Ele não se lembra de Noah ser assim, então só consegue imaginar quando ele ficou tão forte. Nisso, um mercador chamado Bartley se apresenta. Depois de ver do que Noah é capaz, ele decidiu mostrar algo a ele. Noah pergunta se é algum tipo de tesouro, mas o mercador não tem muita certeza. Ele mostra a eles e explica que é um anel que só mostrará sua verdadeira forma quando seu verdadeiro dono aparecer. Bartley já mostrou a muitas pessoas, mas ele nunca responde. Não está fazendo nada agora, então Noah diz que também pode ser só lixo. O mercador já considerou isso antes, e até tentou se livrar dele muitas vezes. No entanto, não importa quantas vezes ele o jogue fora, o anel simplesmente continua voltando. Ele continua reaparecendo em sua loja, o que o deixa certo de que há algo especial nele. Noah o experimenta e Bartley fica chocado quando ele começa a brilhar pela primeira vez. Uma voz misteriosa declara que o limite de nível foi confirmado. Ela revela que é um item de raridade triplo S, e acabou de reconhecer Noah como seu novo dono. Ele diz, olhos de armadura, e um líquido estranho começa a fluir dele. Ele se move sobre os braços e pernas de Noah, e os rapazes ficam chocados quando a verdadeira forma do anel é finalmente revelada. Até Noah fica impressionado porque o anel se transformou em uma armadura que cobre os braços e pernas de Noah. Não há mudança em suas estatísticas, no entanto, o que significa que não é o mesmo tipo de ser que aquele Grimório ou o Leviatã. O anel é, sem dúvida, um item muito especial, e terá seus usos. Noah diz que vai comprar o anel de Bartley, e terá o pagamento enviado a ele depois. Oscar, no entanto, se oferece para pagar por ele, e diz que Noah pode pensar nisso como um presente. Primeiro, Noah despertou uma espada mágica, e agora fez o mesmo por um anel mágico. Então Oscar garantiu que há algo muito especial em Noah. Os dois rapazes eventualmente se separam, mas o agiota aparece para atacar Noah. Os amigos de Noah tentam protegê-lo, mas ele não precisa. Em vez disso, ele ativa seu anel e choca a todos usando-o para criar um escudo. O sujeito é despachado e Noah guarda seu escudo. Oscar não se lembra de ter visto isso antes, então Noah explica que ele ligou o anel ao Leviatã. Noah não tinha certeza do que aconteceria, mas o anel parece ter reagido à hostilidade do sujeito com defesa automática. Oscar fica impressionado mais uma vez ao perceber que Noah já dominou o poder do anel em tão pouco tempo. Mais tarde, Noah vai ver Elite se apresentar novamente, e pensa em como o agiota está acabado depois de atacá-lo. Eles não vão mais incomodar Elite também, então ele lembra a si mesmo de contar a ela isso depois. Nisso, algum sujeito sem noção pula no palco para dar em cima de Elite. Outro cara diz que a viu primeiro, então eles começam a discutir. Uma briga está prestes a começar, mas Noah surge do nada para pará-los com seu escudo. Ele segue com um ataque de sua espada e os caras correm para salvar suas vidas. O dono se desculpa pelo que aconteceu, então Noah diz a ele para nunca mais deixar caras como eles entrarem. O dono aponta que clientes como ele são os que mantêm seu negócio vivo, então ele não tem outra escolha.
Noah diz a ele para não se preocupar e choca o sujeito dizendo que vai simplesmente comprar o negócio inteiro. Noah faz Zoe mostrar o dinheiro a ele e oferece pagar ao sujeito 1000 rim. O dono aceita feliz, então Elite não sabe como retribuir Noah por tudo o que ele fez. Noah explica que tudo o que ele quer dela é a música dela, então ela pode retribuí-lo continuando a cantar. Ela pergunta se ele realmente gosta tanto do canto dela, e Noah explica que vê muito potencial nela. Ele quer que o imperador a ouça um dia, então ele diz a ela para se dedicar a cantar até lá. Elite não poderia estar mais feliz, então ela promete trabalhar o máximo que puder. Enquanto ela canta, Noah determina que seu julgamento foi certeiro, porque investir em pessoas é o verdadeiro tesouro. Um tempo depois, Noah é informado que tem um convidado. O nome dele é Marley, e ele é o governador-geral de um lugar chamado Holejoy. Marley recebeu uma ordem imperial para gerenciar o controle de inundações em Holejoy, mas não está indo tão bem. Holejoy é uma região fértil produtora de grãos na curva de um grande rio, mas sofre com inundações. O imperador nomeou Marley de Valméria, o lar do clã da água, para governá-la na esperança de que ele pudesse estabilizá-la. Marley explica que o problema é que eles não receberam nenhum financiamento e não podem usar dinheiro que não têm. Marley está trabalhando sob uma ordem imperial, então Noah diz que deve haver dinheiro para ele usar. Marley explica que eles deveriam ter recebido dinheiro, mas o ministro das finanças não tem dado a eles. Noah não perde tempo e diz a Marley para segui-lo. Eles se encontram com o ministro das finanças chamado Maverick, e Noah vai direto ao ponto. Maverick tem atrasado a distribuição de fundos, e Noah exige saber o porquê. Maverick nega atrasar os fundos, então Noah pergunta por que ele não está dando dinheiro a Marley. Maverick garante a ele que há uma razão muito boa para isso, mas Noah já consegue ver onde isso vai dar. Ele diz a Maverick que se ele vai dizer que uma criança não entenderia, então seria melhor para ele simplesmente ficar em silêncio. Maverick é pego de surpresa pela assertividade de Noah, e ele diz que nunca seria tão rude. Noah então o instrui a dizer a razão, então Maverick explica. Holejoy também sofreu grandes danos por inundações no ano passado, então, pela bondade do coração do imperador, ele concedeu a eles um ano inteiro de isenção de impostos. Isso significa que eles deveriam ter dinheiro extra por não pagar impostos, e é a opinião de Maverick que eles deveriam usar esse dinheiro para o trabalho de Marley. Marley já ouviu essa desculpa antes, e teme que Noah ceda, mas fica chocado quando Noah realmente fica chateado. Noah pergunta se Maverick o está menosprezando, porque ele nunca consideraria isso uma boa razão. Holejoy teve uma inundação, então o imperador lhes deu uma isenção de impostos porque eles não tinham dinheiro para pagar. Maverick fala como se eles tivessem esse dinheiro, mas ele nunca existiu em primeiro lugar. Noah diz que vai perguntar mais uma vez, então ele pergunta a Maverick se ele o está menosprezando. Maverick fica assustado, e ele diz que a verdade é que ele não pode enviar o dinheiro agora. Ele parece inventar uma desculpa na hora, dizendo que a razão tem a ver com o próprio imperador. Ele explica que atualmente há um plano para construir o retiro de verão do imperador. O imperador não é mais jovem, então ele deveria passar seus verões longe do calor e em algum lugar um pouco mais fresco. É simplesmente um retiro, mas é para o imperador, então eles decidiram construir-lhe uma vila real. Isso significa construir uma cidade inteira que o imperador provavelmente pode chamar de sua vila, e isso requer uma vasta quantia de dinheiro. Marley ouve que ele está envolvendo o imperador nisso, então teme que Noah certamente ceda desta vez, mas Noah o choca mais uma vez. Noah interrompe a explicação de Maverick e diz a ele para ficar em silêncio. Noah diz que Maverick está cometendo um crime grave contra a família real, e Maverick está aterrorizado. Dizer que eles não têm dinheiro suficiente é ridículo, e Noah pergunta se Maverick pensa que o imperador é algum tipo de tolo. Essa é a última coisa que Maverick quer que ele pense, então ele se desculpa pelo mal entendido. Noah simplesmente diz a ele para distribuir os fundos e ameaça apelar ao próprio imperador se ele não o fizer. Maverick está aterrorizado com isso, então ele diz que fornecerá a Holejoy o financiamento imediatamente. Marley fica completamente chocado porque Noah fez o ministro das finanças ceder sem levantar um dedo. Ele diz a Noah que a maneira como ele negocia é brilhante. Ele pegou Maverick e suas mentiras e contradições com maestria verbal. Noah tem sua admiração máxima e tudo o que ele pode fazer agora é se curvar diante dele. Marley o agradece e diz que vai voltar correndo e prosseguir com as medidas de controle de inundações. Depois que ele sai, Noah é informado de que o imperador deseja vê-lo. O imperador comenta que ele se saiu muito bem, pois soube que Noah corrigiu Maverick numa negociação. Isso tinha acabado de acontecer, então Noah fica se perguntando como o imperador já estava a par de tudo. Noah é incrivelmente humilde, então ele diz que apenas fez o que qualquer pessoa faria. O imperador concorda, mas ressalta que o que vem naturalmente nem sempre é algo fácil de se fazer. Existem muitos falastrões por aí que sabem usar a bajulação. Então não é todo mundo que consegue fazer a coisa certa com tamanha naturalidade. O imperador coloca a mão na cabeça de Noah e diz que o que ele está fazendo é algo muito impressionante para alguém que tem apenas 6 anos de idade. Ele percebe que o Leviatã está menor do que costumava ser, e fica bastante impressionado que Noah tenha sido capaz de dominá-lo por completo.
A espada mágica possui uma história bastante sombria, então a ideia de Noah dominá-la por completo só pode ser descrita como algo realmente notável. Noah sabe exatamente do que está falando, porque se ele não tivesse parado o Leviatã outro dia, a espada teria eliminado todo mundo que estava presente na festa. O Imperador pensa que seria uma ótima ideia para Noah aprender algumas técnicas para empunhar a espada, então ele convocou um instrutor de esgrima. O nome dele é Damian Noble, e ele é considerado o maior espadachim de todo o Império. Dizem que ninguém consegue igualar suas habilidades, então Noah promete aprender tudo o que puder com ele. Noble solicita um combate com Noah imediatamente e o Imperador fica surpreso. Afinal, Noah ainda não sabe absolutamente nada sobre esgrima. Noble diz para ele não se preocupar, pois ele só pretende observar a aptidão de Noah, e não a sua técnica. O Imperador permite, então Noah percebe que esse cara claramente tem a total confiança de seu pai. O combate deles começa e Noble diz a Noah para vir para cima dele da forma que achar melhor. Noah se prepara e fica surpreso ao sentir que o Leviatã está tremendo de pura excitação. Os dois lutadores se chocam e Noah percebe que as memórias do Leviatã estão fluindo diretamente para ele. São as memórias de todos os seus antigos donos, e isso inclui todas as suas habilidades de combate. Noah consegue remover a espada das mãos de Noble, e ele determina que esta é de fato uma espada mágica que escolhe o seu próprio mestre. Seus donos anteriores devem ter sido muito habilidosos, e agora Noah empunha todo esse poder. Noble pede desculpas ao Imperador, pois ele não tem absolutamente nada para ensinar ao príncipe. A força e a velocidade de Noah são sem dúvida as de uma criança, mas ele usou apenas a técnica para desarmá-lo. A razão pela qual Noble não tem nada para ensiná-lo é porque Noah já possui a habilidade de esgrima de um verdadeiro mestre. O Imperador só consegue rir, pois está mais uma vez impressionado com seu filho simplesmente incrível. Ele tem uma ideia e diz que fará de Noah um dos juízes no exame de seleção de cavaleiros deste ano. Ele pensa que não há ninguém mais adequado para a função, então Noah aceita. O exame de seleção de cavaleiros é um evento anual que envolve participantes de todos os cantos do Império. Para este império, uma nação de guerreiros que valoriza muito seu exército dizem que o caminho do guerreiro é a única rota para o sucesso. No exame, os lutadores que vencem as preliminares regionais se reúnem na capital para as batalhas finais, sabe? Aquele que emerge vitorioso conquista o título de cavaleiro e imediatamente se junta aos escalões superiores da sociedade. O primeiro trabalho do novo cavaleiro é se tornar um subordinado do juiz principal. Isso significa que Noah terá um cavaleiro poderoso sob seu comando, e ele está super ansioso por isso. Com um cavaleiro talentoso a seu serviço, Noah sabe que ele se tornará ainda mais forte. Não dá pra saber o quanto isso vai impulsionar seus atributos, e ele mal pode esperar para descobrir isso, viu? A primeira decisão que o juiz principal deve tomar é como ele julgaria o evento. Os vencedores serão decididos por sistema de pontos corridos ou por eliminação direta. Noah diz que tem apenas um pedido e explica que quer acabar com as preliminares regionais. Dessa forma, ele pode fazer toda a avaliação aqui na capital e ver tudo com seus próprios olhos. O Imperador só consegue se perguntar o porquê, então Noah explica que a nação deles é muito vasta. Ele não pode observar todas as preliminares em cada região e não gostaria que nenhum candidato forte fosse excluído por motivos aleatórios, né? Ele não quer deixar pedra sobre pedra, e simplesmente não quer ignorar nenhum bom talento. O Imperador fica muito satisfeito em ouvir isso, então ele diz a Noah para fazer exatamente como bem entender. Mais tarde, Noah se pergunta se há algum participante do exame de seleção de cavaleiros na vila da Zoe. Zoe confirma que há apenas um que a vila deles envia para o exame todos os anos. Noah explica que ele acabou com as preliminares regionais este ano, então a vila dela pode enviar muito mais participantes. Zoe é pega de surpresa, então Noah se pergunta o que há de errado. Ela diz que não é nada, mas Noah consegue perceber que ela quer dizer alguma coisa. Ele a assegura de que não importa absolutamente nada, ele só quer saber o que ela está pensando, de verdade. Zoe explica que a razão pela qual a vila dela envia apenas um desafiante é porque eles não conseguem arcar com as despesas de viagem e hospedagem. Tudo custa mais na capital, então são necessárias doações de todos os aldeões só para conseguir enviar um único desafiante. Isso é exatamente o tipo de coisa que Noah queria saber, porque poderia interferir na sua busca pelo melhor competidor absoluto. Noah quer escolher entre o maior número de pessoas possível, e não seria nada bom ignorar qualquer talento por esse tipo de motivo. Ele não quer que um único desafiante da nação seja deixado de fora, então ele diz que cobrirá todas as despesas de viagem e hospedagem. Zoe aponta que isso custaria uma quantia enorme de dinheiro, mas Noah já tem um plano em mente. Ele instrui Dylan a descobrir quantas casas vagas existem na capital e a comprá-las todas. Se não houver casas suficientes, então eles construirão um dormitório. Quanto às refeições, ele diz a Dylan para conversar com todos os mercadores com os quais eles têm conexões. Noah diz que ele mesmo vai conversar com alguns deles, e Zoe fica mais uma vez completamente impressionada com ele. Um tempo depois, Noah não consegue acreditar quando vê a conta de toda a comida que vai alimentar cada um dos participantes. Não é nem de perto tanto quanto ele imaginou que seria, então Alan explica que eles deram um desconto gigantesco, porque é um pedido do 13º príncipe. Noah não está comprando essa história, e ele tem certeza absoluta de que Alan está mentindo. Mercadores não dão dinheiro por mera compaixão, então Noah se pergunta o que Alan realmente quer dele. Noah está certo mais uma vez,
e Alan não consegue acreditar que um garoto da idade dele entenda o mundo tão bem assim. Alan abre o jogo e explica exatamente o que ele quer. Existe um exame de colocação de emprego que é realizado em uma escala mais ou menos parecida com a do exame de seleção de cavaleiros. Alan quer colocar uma garota no palácio, mas isso não é nada fácil. Noah percebe que se Alan tivesse alguém lá no palácio, ele seria o primeiro a ouvir novas informações. Além disso, se ela fosse ordenada a passar as noites com o imperador como uma consorte, os lucros seriam simplesmente imensuráveis. Alan não quer que Noah pense que isso é algum tipo de ultimato, então ele diz que já enviou um sinal de gratidão para a mansão de Noah. Noah consegue perceber que isso é apenas um pagamento adiantado por ajudá-lo, então ele determina que Alan é um cara bem esperto, viu? Noah concorda em interceder pela garota, mas apenas se for uma garota que Noah realmente goste. Alan fica incrivelmente grato, mas Noah o lembra que deve ser uma garota que ele sinceramente aprove, de verdade. Alan promete escolher uma garota que esteja à altura dos padrões de Noah, e ele revela algo mais. Ele diz que Noah é incrivelmente gentil e possui uma percepção muito aguçada. Isso eleva Noah acima de todos os outros aos seus olhos. E é por isso que ele gostaria de adicionar o brasão da casa do 13º príncipe à placa de sua loja. Isso significa que ele está pronto para se dedicar totalmente ao serviço de Noah. Então Noah precisa explicar a ele que não tolerará absolutamente nenhuma traição. Alan jura que permanecerá leal a ele, então Noah aceita seus serviços. Naquela noite, Noah pensa em como aceitar Alan como seu subordinado aumentou seus atributos. O aumento se correlaciona diretamente com as habilidades do subordinado, então Noah determina que, se ele continuar assim, poderá ficar ainda mais forte com certeza. Nesse exato momento, Noah vê que um de seus atributos diminuiu. O atributo de água caiu de S duplo para um S simples, então ele teme que algo sério tenha acontecido em Alméria. Ele determina que este assunto é urgente, então instrui Zoe a dizer ao seu motorista para ir direto para o palácio do imperador. Noah informa ao imperador que houve algum tipo de mudança em Almeria, então o imperador se pergunta como ele soube. Parece que o imperador também ficou sabendo, mas ele explica que apenas notou os sinais, sabe? Antes que Noah possa explicar, um mensageiro chega para contar ao imperador o que acabou de acontecer. Houve uma rebelião em Almeria, e o imperador fica bastante impressionado que Noah tenha sido capaz de sentir isso. Ele se pergunta o quão grande Noah acha que a rebelião é, então Noah pensa um pouco. Seu S duplo caiu para um S simples, o que significa que diminuiu apenas um rank de vários. Noah diz que acredita que a rebelião é de pequena escala neste momento, e o imperador confirma sua intuição, impressionado. Ele revela que o relatório identificou cerca de 5.000 rebeldes. Seus números são baixos, então o imperador se pergunta se Noah está planejando lidar com isso sozinho. Ele fica surpreso quando Noah diz que isso seria simplesmente impossível. Noah diz que ainda é muito jovem e não tem familiaridade com combate, então ele não acha que os soldados o ouvirão. Se eles fossem enviar um príncipe para subjugar essa questão, Noah pensa que deveria ser um de seus irmãos mais velhos, com certeza. Esta não é uma resposta que o imperador esperava, porque Noah analisou a situação de forma tão objetiva antes de recusar. O imperador decide confiar em seu julgamento e pergunta qual irmão Noah recomendaria para a missão. Noah acredita que Henry seria a melhor escolha, mas o imperador diz que Henry pode ser difícil de lidar às vezes. Então ele se pergunta por que Noah o escolheria. Noah aponta que os rebeldes são poucos em número, então a melhor maneira de lidar com eles é suprimindo-os de frente, sem rodeios. Henry é o mais prudente de todos os seus irmãos, então ele é o melhor para este trabalho. O imperador fica impressionado com a decisão de Noah, então ele ordena que Henry seja convocado. Enquanto eles saem, Henry se pergunta se Noah tem certeza sobre sua decisão. Acabar com a rebelião é um grande feito, e isso poderia ser uma chance de ouro para Noah aumentar seu status. Este império é uma nação de guerreiros, então uma grande conquista em batalha beneficiaria muito Noah, sem dúvida. Noah já sabe disso, mas ele também sabe que é inexperiente. Mesmo que ele sobrevivesse ao lidar com isso sozinho, ele tem certeza de que muitos soldados perderiam suas vidas. Noah pensa que seria muito melhor para alguém com mais experiência lidar com isso, porque pouparia muito mais vidas, e isso é mais importante para ele do que seu status, sabe? Nesse exato momento, o Leviatã começa a brilhar e Noah percebe que o inimigo está bem aqui. Ele instrui a carruagem a parar e ele pensa em como o Leviatã acabou de reagir a eles. Ele percebe que o inimigo está atrás dele, e ele não quer de jeito nenhum envolver seu irmão nisso. Noah imediatamente pula para fora e surpreendentemente se coloca em perigo. Isso aciona uma armadilha de água que estava esperando por ele, e todos ficam horrorizados quando ele é completamente engolido pela água. Os atacantes se mostram para tirar vantagem disso, mas ficam chocados quando veem que Noah se defendeu com vários escudos. Noah determina que eles são usuários de água, o que significa que são rebeldes de Almeria, com certeza. Eles avançam para atacar nosso herói, mas Noah começa a eliminá-los com uma precisão impiedosa. Suas habilidades estão em plena exibição e ele dá um jeito nos rebeldes com uma facilidade impressionante. Eles ficam em total descrença porque Noah é apenas uma criança, mas é tarde demais, pois todos são derrotados. Henry diz que Noah ficou muito mais forte desde a última vez que se encontraram, e ele só queria que pudessem ter interrogado os rebeldes. Noah surpreendentemente revela que não tirou a vida deles, e ele simplesmente usou a ameaça do Leviatã para deixá-los inconscientes.
Henry confirma que eles ainda estão respirando, mas este ataque foi bastante surpreendente para ele. Ele ouviu que o exército rebelde era centrado em cavaleiros, e ele não sabia que haveria esses tipos de lutadores também. Isso é bem estranho para Noah ouvir, porque Almeria não possui um forte suprimento de cavalos de guerra. Eles devem estar conseguindo esses cavalos de algum outro lugar, então ele tem uma ideia genial. Ele se encontra com Alan porque ele faz negócios na área que cerca Almeria. Os cidadãos não deveriam saber o que ele está prestes a contar a Alan. Então Noah diz que ele pode se considerar um homem morto se contar a qualquer pessoa. Alan entende, então Noah revela que há uma rebelião em Almeria. Os cavaleiros são o centro de suas forças, mas Almeria não está bem equipada para lidar com tantos cavalos de guerra. Noah dá a Alan 10.000 anéis e diz para ele comprar toda a ração de cavalo que encontrar em Almeria. Almeria não terá muita comida para cavalos, já que eles estão tão mal equipados para isso, então eles conseguirão neutralizar a cavalaria cortando seus suprimentos de ração. Alan fica totalmente impressionado com a ideia brilhante de Noah, então ele diz que vai começar imediatamente, sem demora. Noah tem certeza de que isso vai funcionar e que vai facilitar muito a luta para seu irmão. Obrigado por assistir ao meu resumo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, hein?